Boa noite. Mais uma live do Novembro Azul. Aguardando o Luiz Cláudio. Boa noite a todos. Mandando um recadinho aqui para o Luiz. Luiz, já estou ao vivo. Pode chegar. Então, mais uma vez, é o quarto ano consecutivo que nós estamos falando sobre Novembro Azul. Muito feliz de trabalhar esse tema, que tanto contribui para a saúde do homem e que é tão importante reforçarmos, né? Então, vamos aguardar um pouquinho aqui. O Luiz já deve estar chegando por aí. Tema de grande importância, relevância para todos nós, né? Não só para os homens, para nós que convivemos com os homens, né? Pais, amigos, irmãos, enfim. Temos que abrir o leque para nos cuidarmos e cuidarmos de quem está à nossa volta. Então, essa é a ideia. Ei, Luiz, que bom que você chegou. Vou te aceitar aqui. Ei, Cláudio, boa noite. Ei, Viva! Tem que arrumar essa luz aqui, né? Eita, tá dando um eco. Você sumiu. Eu tô te vendo. Super bem. Sua câmera ficou preta. Ué, pra mim, eu estou me vendo e tô te vendo. Pra mim, eu estou me vendo e você preta. É, Luiz, Oi. tá me ouvindo bem? Sim. Eu vou pegar um fone ali que eu tenho. Ah, eu vou ficar de fone porque eu achei que ficou melhor a acústica com fone. É, Luiz, finalmente conseguimos! Mas o estranho é que eu não tô te vendo, né? Pois é, eu tô te vendo e tô me vendo. Será que é alguma questão na conexão? Deixa eu ver se você tá na live, não Tô. tá? Olha aqui, Luiz, minha caneca. Não tô vendo nada seu. Ah, é Novembro Azul. A minha caneca, gente, é Novembro Azul. Não estou te vendo, moça. Hum, Andréa. Tô te ouvindo super bem, te vendo super bem. Andréa. Como é que é mesmo o seu? Andréa, underline, de Souza Consultora. E já vou adiantar para você em primeira mão que ano que vem nós vamos mudar para Focus, Consultoria em Desenvolvimento Humano. Vou dando boa noite aqui para quem chegou. Oi, Gena, boa noite. Oi, Mauro, boa noite. Digam para mim de onde vocês estão assistindo essa live. Eu estou em Nova Friburgo. E você, Luiz? Eu estou diretamente aqui de Volta Redonda, interior do estado do Rio. Muito bem, vou botar aqui para você que você está procurando fone ainda. Luiz, Volta Redonda. Recém-chegado de Volta Redonda, né? Sim. Muito Só um bem. minuto que eu já volto. Gena, conta pra gente da onde você está assistindo essa live, se é lá de Macaé mesmo. E Mauro, fala para mim, Mauro, da onde você está assistindo essa live? Boa noite para vocês. É, tá em Macaé, isso aí, mó quentinho. Volta Redonda também é quente. Deixa eu botar um fone, gente, já tá voltando. Realmente com fone fica uma acústica bem melhor. Mauro ainda não sei.
Deixa eu ver se o Mauro já respondeu. Ainda não. Depois você me conta, Mauro, da onde você está assistindo essa live. E aí eu estava falando aqui, quando eu abri a live ao vivo, que é o 4º ano consecutivo que nós estamos tratando desse assunto, que é o Novembro Azul, o mês de cuidado com a saúde do homem. É claro que é o mês de prevenção, de lembrar da prevenção do câncer de próstata, mas mais do que isso, é falar da saúde do homem. E muitas vezes o homem cuida de tantas coisas, tem tantas responsabilidades, e às vezes sobrecarga, e não se lembra de cuidar de si próprio. Então a ideia é batermos um papo aqui, um pouquinho sobre a questão da saúde do homem. Aí eu estou com uma caneca azul, o Luiz não está vendo a caneca, e eu escrevi aqui, ó, Novembro Azul na minha caneca, em homenagem a vocês. Não sei escrever espelhado, gente. Então ficou desse jeito. Aguardando um pouquinho para o nosso ilustre convidado chegar por aqui. Para que a gente possa começar esse bate-papo. E aí, Luiz? Está me vendo agora? Conseguiu botar o fone? Conectou. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Só. E aí, Luiz? Oi, oi, oi. Luiz? A luz que eu não consegui fazer melhorar. Ei, Viva, tá me vendo agora? Você não. Bom, ainda bem que nós fizemos nossa reunião ao vivo antes, né, Luiz? Que aí a gente se viu, com certeza. Sim, mas eu já consegui no meu outro aparelho aqui, no ao vivo, você aparece. Ah, entendi. Mas pode ser uma questão de conexão, né? Acredito que sim. Então, boa noite, meu amigo. Boa noite, Andréia. Tudo bem? Como vai você? Tudo Quanto tempo? bem? Quanto tempo, né? É, Primeiro, te agradecer por ter aceito esse desafio. Segundo, eu estava falando aqui antes de você chegar, que eu estou há 4 anos fazendo essa live e que é muito prazeroso poder falar da saúde do homem. E dar esse recado para que o homem se atente a isso. Eu falei que às vezes é tão sobrecarregado, um homem cheio de compromissos, né? Às vezes com a família, com o trabalho, que muitas vezes ele negligencia o seu olhar sobre si. Então a ideia é conversarmos um pouquinho sobre a saúde e o bem-estar do homem. O mês de novembro, ele tem como referência o cuidado com a saúde, especificamente com câncer de próstata, mas saúde e bem-estar é para o ano inteiro, não só para o mês de novembro. Especificamente esse detalhe sobre a questão do câncer de próstata. Então, eu estava falando isso antes de você chegar, que eu fico muito feliz de poder falar desse tema, apesar de não ser homem, e não ter uma próstata, mas principalmente porque nós temos amigos, esposos, filhos, amigos, né, irmãos, que são homens e que precisam se tratar. Então, a responsabilidade também é nossa de alertar, de conclamar ao cuidado, né, para que o homem se atente para a necessidade de autocuidado. Oi, Joilson, boa noite, amigo. Prazer revê-lo por aqui. Então é isso,
Luiz, vou pedir num primeiro momento para você daqui a pouco se apresentar. O nosso tema dessa live é cuidar da saúde também é coisa de homem, né? Homem também precisa se cuidar e se tiver ajuda melhor ainda. E esse tema está dentro de um programa chamado GPS, que é Guia para a Saúde Emocional. E Guia para a Saúde Emocional de todos nós, né? O GPS, ele tem por objetivo nos guiar em direção à nossa saúde e ao nosso bem-estar. Saúde física, saúde mental, saúde emocional. E aí o Novembro Azul casa perfeitamente com esse tema, lembrando que é importante para o homem e para todos que estão à sua volta. E aí vou dar a palavra para você se apresentar, depois eu me apresento e a gente começa a bater esse papo. Joia, muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos, né? Bom dia, boa tarde, para quem estiver vendo depois pelas redes sociais de Andréia. Eu sou o Luiz, sou pai do Luiz Henrique, pai da Sofia. Sou nascido e criado aqui em Volta Redonda, no interior do estado. Estive trabalhando fora por 2 anos, lá em Santa Catarina. Retornei agora, esse mês, aqui para o Rio de Janeiro. Eu trabalho com programas de conformidade, tá? Tanto com relação ao Certigov, né, que é o Certificado de Governo para Empresas Públicas. Trabalho com LGPD, a parte de conformidade legal, e mapeamento de processos, etc., governança, e trabalho também com um programa de integridade que é mais voltado à parte de compliance e canal de denúncias. E aí, como é que você veio parar na minha live para falar sobre saúde do homem? Conta pra gente. Deixa eu dar boa noite para 2 amigos que chegaram aqui, ó, o Joilson, que eu já falei, e o Antônio. Antônio Carlos, que bom que você está por aqui. Boa noite, boa noite. Muito obrigado pela participação de vocês. Então, eu voltei, né, conversei com você assim que cheguei, e você me fez esse convite, e eu me senti muito honrado, né, por poder estar falando aqui. Confesso que não sou um profundo entendedor do tema, mas a gente tenta, né, com o passar dos anos, a preocupação com a saúde, ela precisa, né, aumentar gradativamente à medida que a gente vai ali nos aproximando da melhor idade, né, André? É verdade. Eu agora estou com meio século de vida, Luiz, estou tão importante, meio século. Então, nós Assim, dois já está dando 103 já. tá difícil para nós, hein? Então, a ideia é justamente essa, Luiz. É claro que quando a gente é mais jovem, talvez a gente já não atente com tanta assertividade para essas questões da saúde. Mas com o passar da idade, maturidade, nós começamos a repensar essa postura. E a nossa intenção com as lives é conclamar a todos, independente de faixa etária, de estar nesse momento se cuidando ou não, a repensar sobre o assunto, né? Tanto que quando nós divulgamos, eu coloquei ressignificando o cuidado com o masculino. Nós viemos de uma cultura muito forte, onde o homem é o provedor, onde o homem tem que estar pronto para dar suporte, e muitas vezes não recebe esse suporte, muitas vezes não dá suporte a si próprio. Então, a ideia é ressignificar esse cuidado com o masculino, né? A história do homem. Eu vou aproveitar para me apresentar também. Eu sou André de Souza, sou consultora, sou professora, sou psicóloga, atuo há 3 décadas apenas só, né, com a questão da saúde mental, da saúde emocional. Eu sei que é pouquinho tempo, eu estou debutando ainda, a gente tem muito que aprender, mas a ideia é cada dia, passinho a passinho, né, um passo de cada vez, melhorando nessas questões. E aí, eu estava contando numa outra live que em 2020 nós passamos por o início de uma pandemia e eu debutei aqui no canal, no Instagram, no endereço do Instagram, com as lives. E uma das lives que eu comecei a fazer naquela época foi sobre o Novembro Azul. E eu não consegui parar mais de fazer essa live, porque é justamente um tema que me atrai por ser uma conclamação, um chamado para que a gente comece a pensar na saúde do homem. As estatísticas não são muito favoráveis em relação à saúde do homem, não só em relação ao câncer de próstata, mas outras questões. E a ideia é que se a gente falar desse assunto, levar adiante e convidar as pessoas a pensarem, né, sobre isso, pode ser que também a gente consiga tratamentos mais preventivos. E aí, Luiz, até o Joilson está colocando uma coisa aqui muito interessante. O Joilson falou assim, ó, como as pessoas menos favorecidas possam ter acesso a uma consulta pelo SUS.
A gente vai falar do apoio que o SUS dá. Joilson, daqui a pouquinho eu vou trazer esse assunto. Eu acho que é interessantíssimo você tratar dele agora, e mais no final a gente contemplou essa questão também. Porque muitas vezes o acesso à informação não vem, e aí você deixa de usar alguns recursos que estão disponíveis até pelo SUS. Mas vou falar disso daqui a pouco. Pode deixar aí que daqui a pouco eu respondo. E aí, Luiz, podemos lhe dar a palavra. A questão do cuidado ali, né, André, ela precisa começar, né, desde a preparação muito novo, né, muito novo, conforme você disse, né, o homem, à medida que ele vai se desenvolvendo, existe uma tendência, né, dele constituir família e praticamente viver em função disso, né, e aí o que acontece? Muitas das vezes ele não encontra tempo, né, para poder estar cuidando de si próprio. E conforme eu disse ainda há pouco, quanto mais a idade vai passando, né, conforme eu falei, hoje eu estou com 53 anos, e daí o que acontece? É perceptível a necessidade, né, de um exercício, de uma ginástica, de um alongamento, no mínimo uma caminhada diária, né, uma preocupação também que vai sendo acrescida a cada ano com relação à alimentação, tá? Porque tudo isso vai convergir, vai estar dando suporte, né, à melhoria da saúde como um todo e impactando, inclusive, também os níveis, né, de hormônios e etc., que podem influenciar também na questão do câncer de próstata. Sim. E como o Luiz bem colocou, nós não somos da área médica, não somos especialistas no assunto. Nossa intenção aqui é trazer informações para que vocês percebam até alguns sintomas e algumas necessidades de percepções e até informações de utilidade pública, para que as pessoas possam procurar recursos independentes de terem aí a questão da composição, né, de um plano de saúde ou alguma coisa nesse sentido. Então, a ideia é bater papo, conversar, trazer informação que seja construtiva para que você possa se tratar. Renata, boa noite. Que bom que você chegou por aqui. Boa noite, Renata. Então, Luiz, eu até tinha falado com o Luiz para trazer um pouquinho da questão dos números, né? A gente tem uma reportagem que a gente queria compartilhar um pouquinho com vocês. Pode colar, Luiz, a gente cola aqui na cara mais limpa. Isso. Nós vamos falar da saúde básica, sim, mas com as coisas que hoje estão disponíveis. Daqui a pouquinho a gente vai tocar nesse assunto, só um pouquinho. A colinha dos números, né, a gente tem ali algumas questões básicas, né, sobre a atenção primária, né, conforme eu comentei, a alimentação saudável é necessária, né, a prática de atividade física, a questão do acompanhamento do peso, né, a questão da utilização de bebidas, né, alcoólicas, de cigarro e a necessidade de um acompanhamento, né? A Andrea daqui a pouco vai falar do SUS, e aí eu posso trazer um pouco da minha experiência lá em Santa Catarina, porque lá o médico, né, do posto de saúde, da unidade básica de saúde, o médico atende por rua, né? E aí cada rua tem o seu médico, né? E assim, foi uma experiência muito bacana usar lá, porque num espaço de tempo muito pequeno, o médico já conhece a pessoa, né? E aí, através do sistema online do próprio SUS, né, ele passa a ter acesso a todo o prontuário da pessoa. E esse tipo de ação, esse tipo de iniciativa, ele vai com certeza facilitar o processo de estar não apenas mantendo, mas promovendo a saúde masculina. Sim. Gente, deixa eu dar boa noite aqui para a Luziane, que entrou. Boa noite, comadre. Patrícia, boa noite. E aí o Josi está colocando, né? Se tem alguma questão a ser tratada pelo SUS. Oi, Josi, que saudade, que bom ver você por aqui. A respeito do SUS, ele tem a atenção primária, que trata de prevenção de doenças, como é que funciona a estrutura dele, né? E é claro que vai variar de estado para estado, conforme a composição de cada lugar, né, Luiz? Como você bem descreveu. A atenção primária tem a ver com prevenção de doenças, trabalhando, né, afastando ou controlando
os fatores de risco nas pessoas saudáveis. Por isso que tem as campanhas. Então, campanha do Novembro Azul, do Outubro Rosa, Setembro Amarelo, Janeiro Branco, enfim. As campanhas são formas de orientarmos e de trazermos à consciência a percepção sobre os seus hábitos e o que esses hábitos podem gerar em relação a possíveis doenças. Então, o SUS oferece, de modo geral, estou falando aqui da estrutura do negócio, cada SUS vai fazer de um jeito, né? Palestras, atividades físicas, visitas médicas, panfletos informativos, não sei se vocês já viram algum panfleto, algum informativo, que é uma forma, através de propagandas também, né, que é uma forma de atentar para a prevenção. E são tidas como ações primárias. As ações secundárias são os tratamentos. E aí os tratamentos dependem de você ir ao posto, de você trabalhar com médico da família em alguns lugares, né, Luiz? E você começar a ter acesso aos atendimentos. Esses atendimentos são tratamentos que muitas vezes são agendados, são exames que são feitos, e você começa a ter acesso a algum tipo de controle dentro da questão do apoio do SUS. E as ações terciárias são aquelas ações de tratamento. Então, por exemplo, agora, nos anos 2000, a partir de 2018, o SUS já oferece diversos tratamentos oncológicos 100% gratuitos através desse sistema das ações primárias, secundárias e terciárias. O importante é quando você entra numa ação terciária, significa ação de tratamento de doenças crônicas, de doenças que têm que ser acompanhadas. Então, por exemplo, se você faz um exame preventivo, que é o PSA, que é o exame de sangue, e todo ano, você, a partir dos 40 anos, né, 45 anos, a gente já recomenda que seja feito o PSA. E você aparece lá com qualquer diferença nesse resultado, já tem uma ação secundária de te encaminhar e uma ação terciária de buscar um tratamento. Eu não estou dizendo que o SUS na nossa região funciona maravilhosamente bem, a gente sabe dos problemas que são encontrados como filas de espera e, às vezes, faltas de médicos e agendamentos, mas existe uma intenção de que você seja primeiro atendido primariamente para poder fazer campanha de prevenção, para você atentar para os seus hábitos e o que esses hábitos podem gerar em termos de saúde ou doença. Existem as informações secundárias, que são justamente esse encaminhamento para os exames e consultas, e o tratamento em si, que são chamadas de ações terciárias. Existe essa oferta. Eu não estou dizendo que essa oferta dá conta da demanda que existe, né, Luiz? Ter oferta não quer dizer que dê conta da demanda. Mas existe uma estrutura dentro do sistema SUS que nos ajuda a tratarmos. É claro que tem também as redes particulares, né, que vão dar todo o apoio aí conforme o convênio que você tiver. Mas não havendo um convênio, existe sim a atenção primária, a atenção secundária e a atenção terciária, que pode ser usado através, né, dos encontros que você vai fazer aos atendimentos via SUS. E tem o CRAS também, né, as ações do CRAS, são centros de apoio social, onde você pode, de repente, se não conseguir diretamente pelo SUS, levar o seu caso, que eles podem tentar fazer um encaminhamento. Então, existe o recurso. Não estou dizendo que é o melhor recurso, nem que ele funciona 100%, mas existe a possibilidade de usar o recurso. E aí o Gelson está dizendo, realmente existe, mas é precário, né? E às vezes negligenciam, porque aí já não tem a ver com a estrutura, tem a ver com a forma de atendimento ao público. Mas só para a gente saber que existe uma estrutura ofertada que, se funcionasse corretamente, sem precariedade, sem negligência, ela atenderia a população de uma forma excelente, porque a estrutura permite, né? A prática pode ser diferente da teoria, mas que a estrutura pode ser usada de uma forma a funcionar e a tratar as pessoas, isso pode. E, André, dentro da parte dos números, né, que você havia comentado, dentre, né, o público do sexo masculino, a segunda maior causa, né, de morte, né, dentre os homens é o câncer de próstata, né? E assim, a questão do acompanhamento, né, ele precisa ser intensificado já a partir dos 40 anos, né? Conforme você falou aí, tem o exame PSA, né? A depender do nível ali dos indicadores, né? Do resultado do exame, precisa fazer o exame de toque, né? E assim, tem muita
é tipo uma fábula, né? Tem muita questão envolvida nessa história. E aí, para fazer uma analogia para vocês, eu tenho um caso que, conforme eu falei no início, eu trabalho com um programa de conformidade, né? E foi exposto um caso, se eu não me engano, ano retrasado, né? De uma família na Europa, tá? Se eu não me engano, na Holanda, que era de uma determinada religião. E a filha deles, ela tinha um problema degenerativo que precisava ser cuidado, tá? E por uma questão de crença religiosa, os pais não permitiram que fosse feito um exame de sangue nessa menina, né? E aí, o resumo da história, né? As autoridades, né, do país não apenas determinaram, né, que a menina precisava fazer aquele exame, independente da crença dos pais, né, como também retiraram o poder pátrio deles, colocando a menina para adoção, né, porque eles consideraram que a interpretação deles, né, da crença, estava colocando em risco a vida da criança. Né? Da mesma forma, nesse exemplo, né, muito rodeado, né, de preconceito e etc., essa questão do acompanhamento da saúde do homem, em especial no que diz respeito ao câncer de próstata. Né? Então, aqui o que a gente deixa realmente é a necessidade do acompanhamento, no mínimo anual, né? A partir dos 40 anos, e já a partir dos 50, esse acompanhamento, André, ele precisa ser feito no mínimo, né? A cada 6 meses. E sempre ao recolher o resultado, precisa levar para o médico. Né? A gente até estava brincando sobre isso, né, André? Nada de consultar o Dr. Google ali, não, né? Porque não é apenas aquele resultado em si, né? E sim a soma de todos os resultados ali que deu e que vai levar a uma interpretação acertada que apenas o médico poderá dar. Verdade. Nós temos essa atual mania, né? Porque antigamente nós pesquisávamos no dicionário. Gente, eu sou do tempo antigo, não posso dizer que eu não pesquisava no dicionário antigamente, né? Hoje em dia a gente joga realmente no Google, faz as nossas pesquisas, tira as nossas conclusões, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que ao mesmo tempo que informa, também desinforma, né? Então a ideia é procurar o auxílio médico de preferência, dependendo da faixa etária, a partir, né, desses 45 anos, tem que começar a dar uma olhada nisso, e a partir dos 50 é necessário averiguar sempre, né? Oi, Ana Maria, boa noite. Então, a ideia é que a gente falar um pouquinho desse cuidado com a nossa percepção. Eu sei que procurar ajuda é importante. Receber ajuda gratuita e de qualidade é papel do SUS, claro que é. Mas, independente disso, tem a nossa parte também. Ou seja, nós, enquanto pessoas que temos responsabilidade sobre a nossa saúde, precisamos atentar e observar algumas questões, principalmente nas questões preventivas. Uma coisa importante para a atenção, né, com a saúde do homem é buscar perceber sintomas, possíveis sintomas que podem acontecer e que podem ser sinais de uma chegada, né, de uma doença. Então, sempre nós vamos dizer que na saúde do homem, quer seja física, mental ou emocional, a prevenção é o melhor remédio. E aí, o que a gente fala sobre prevenção? Nós leigos, o que nós leigos podemos falar sobre prevenção? Observação de sintomas que nos levem a perceber uma possível disfunção na próstata muito antes mesmo de ter uma doença. E a gente estava falando, né, Luiz, da questão da dor óssea, que se você sente dor nos ossos, começa a desconfiar, então pode procurar ajuda para fazer a investigação. Se você tem alguma dificuldade de urinar, isso também é importante ser observado, você conhece o seu corpo, então precisa observar com atenção. Claro, urina com sangue é uma coisa que tem que ser vista, né, observada. O jato de urina fraco também é um sintoma de algum problema na próstata. Claro que vai depender de fazer um exame mais minucioso, mas é atenção a sintomas que podem te levar a uma prevenção. Dor e ardor ao urinar
e maior frequência urinária. Ah, quer dizer que toda vez que eu tiver um desses sintomas eu estou com câncer de próstata? Não, não quer dizer. Quer dizer que você deve dar atenção e fazer um exame. Que exame é esse? Que é o famoso PSA, né? O PSA é um exame de sangue. Fala pra gente, Luiz, sobre o PSA, que eu acho super importante a gente reforçar isso. Porque tem uma série de preconceito em volta disso, né? Isso aí. E aí a questão do acompanhamento, né, conforme a gente falou, apesar de ser uma doença, né, que comete, né, de muitos óbitos junto ao público masculino, ainda é cercada, né, dessa, vamos dizer, dessa preocupação, né, e dessa questão relacionada ali à masculinidade, né, e isso é lógico, isso não pode se contrapor, tal qual o exemplo que eu trouxe, né, à saúde da pessoa, né, à saúde da pessoa. Eu mesmo já ouvi, né, aqui próximo da gente, no município vizinho aqui, de que um senhor, ele quase morreu, tá? Justamente por não querer fazer o exame de toque, entendeu? O PSA dele foi aumentando, 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 né? O hormônio que é segregado ali pela próstata, e nada de exame, enfim, né? Ele teve que fazer uma operação muito às pressas, né? Foi uma operação bem invasiva, né? Só que ele foi abençoado, né? Ele foi abençoado de ter conseguido, vamos dizer, os médicos, né? E aquele acompanhamento ainda que tardio, né? Ter sido muito assertivo, né? No quesito tempo, né? Que a gente sabe que o câncer é uma doença que ela é uma verdadeira bomba relógio, né? E quando ela se arma, a questão do tratamento, né? Ele tende não apenas a atingir a doença, mas também o doente. Sim. E a ideia é a gente atentar para esse preconceito também, né? Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu comecei a discutir mais sobre esse assunto, né, da prevenção do câncer de próstata, é que a gente tem a saída do PSA mostrando que é um exame que vai dizer ou não se você precisa do toque retal. Porque o toque retal carrega muito preconceito entre os homens, né? Muitas piadas de mau gosto, inclusive, né? Muita brincadeira em torno disso. E aí, com o PSA, que é um exame de sangue que você faz, né, cotidianamente, você pode observar se você vai precisar ou não de um toque retal. E mais do que isso, às vezes o PSA, dando um resultado diferente, que a gente chama de PSA aumentado, é o início de uma doença que pode ser antes de virar o câncer de próstata tratada. Então, a ideia é atentar para a necessidade de fazer esse exame de sangue e se prevenir através dele. Aí tem algumas colocações aqui, Luiz, que eu acho interessante a gente falar. A Gena está dizendo o seguinte: dificuldades nas articulações podem fazer parte dos sintomas? Sim, para os homens, dor óssea. Então, a dor óssea pode ser um sintoma de que você precisa cuidar da próstata. Então, o que faz? Faz o PSA, vê se ele está aumentado, e se não for isso, a dor óssea pode ser causada por outras razões, né? Dor óssea não é só isso, mas pode ser sim, Gena. Oi, Suelen. Desculpa, Sueli. Boa noite, Sueli Neves. E aí, voltando aqui à questão que o Joilson está trazendo, ele está falando com muita veracidade sobre a questão da ineficiência do SUS. Eu concordo em número, gênero e grau com o que ele coloca, que é difícil conseguir consulta, que a população não é bem atendida pelo SUS, que o SUS muitas vezes não dá o suporte que deveria, que as pessoas acabam dependendo disso e acaba sendo medíocre, né, você falar que encontra no SUS. E aí, Joilson, concordando em número, gênero e grau com você, eu preciso alertar o seguinte: ainda que o SUS seja precário, ainda que em algumas cidades ele não funcione, e isso é verdade, ninguém vai questionar essa verdade, nós precisamos entender que depende também de você algumas questões que não dependem do SUS. Por exemplo, observar os sintomas no seu corpo, enquanto o homem que atenta ao seu corpo, não depende do SUS. Aí fazer um exame, se você não tiver condições de arcar com ele, sim, você depende do SUS. E eu não posso falar do Brasil, eu posso falar da região onde eu estou. Na nossa região, na nossa cidade, nós temos muitas dificuldades em relação à saúde pública. Temos um hospital público que ele está bem sucateado, mas existem programas dentro da nossa cidade que dão apoio ao tratamento do câncer. Então, assim, tem várias ONGs que apoiam o tratamento de câncer, tem o próprio SUS que oferece um tratamento numa cidade vizinha.
A gente mora em Nova Friburgo, que é uma cidade serrana, mas em Teresópolis tem o apoio do tratamento. Eu conheço homens, não apenas um, mais que um, que fazem tratamento pelo SUS e conseguem, principalmente quando diagnosticados precocemente, não seguir com a doença tem tratamento, em alguns casos tem cura, na maioria dos casos, quando é diagnosticado bem precocemente, tem cura. Então, o que nós não podemos fazer? Entrar nesse discurso de falar que o SUS não presta, e talvez não preste em algumas questões, e eu não vou discordar de você disso, mas não fazer a nossa parte em contrapartida. Então, acho que as duas coisas têm que ser colocadas em pauta. Hoje, nós não temos uma saúde pública que atenda do jeito que a população precisa e merece, mas também não podemos nos esconder nisso para dizer é por causa do SUS que eu não me dou conta de me tratar. Então, existem outros caminhos. No caso da saúde da mulher, por exemplo, aqui em Nova Friburgo, existe o Instituto Cerasus, que dá todo o suporte para fazer tratamento. Existe o AMA, a Associação das Mulheres Mastectorizadas. Existem ONGs que também ajudam a fazer os encaminhamentos para a saúde pública. E a própria saúde pública, que tem, sim, um recurso para esse tratamento. Só para você ter uma ideia, existem pessoas do sexo masculino que estão se tratando pelo SUS e tendo suas vidas preservadas, suas doenças curadas, porque o SUS está fazendo o papel dele. Não é da melhor maneira, mas acontece também. E aí muito me preocupa esse discurso da gente ficar com discurso de ódio, né? Porque não funciona, porque é ruim. É precário, gente. Não vamos tapar o sol com a peneira, mas também tem a nossa parte para ser feita, né? A gente tem que se cuidar, independente desse sistema estar caótico. E aí não é só com a saúde, né, gente? Diversas outras questões que nós não vamos entrar aqui no mérito. E aí, muito bem colocado, Luiz, essa questão do diagnóstico precoce, né? E aí eu gosto muito de reforçar a questão do exame de sangue, né? Que é um exame simples, que pode ser feito a qualquer momento diante de um desses sintomas. E aí, Jana, falando da questão da dor óssea, né? Pode ser procurar o médico, pedir esse exame e aí buscar realmente o diagnóstico precoce. Diga, Luiz. O acompanhamento, conforme você mesmo estava dizendo, né, André? Ele é muito importante e o exame de sangue, que é um exame dos mais simples que a gente tem, né? Que é o famoso EAS, né? É um acompanhamento básico, é lógico que para você estar fazendo o teste do PSA, né? Que é o hormônio da próstata, que é o motivo, né, desse nosso alinhamento aqui, né, pelo Instagram, ele vai ser necessário você fazer um pedido, né, especial, o médico, aliás, fazer um pedido especial, e para você ter esse resultado. E conforme eu comentei, né, é importante já a partir ali dos 50 anos você estar fazendo o exame de sangue, né, com a inclusão ali também da análise do PSA, no mínimo a cada 6 meses. No mínimo a cada 6 meses, né? Porque é o ideal, né? Sim. Bom, além disso, gente, então assim, diagnóstico precoce, PSA, buscar ajuda medicamentosa ou médica, né, que pode ser através do particular ou do público. Tem algumas questões que o Luiz começou a colocar no início que eu achei muito interessante, que a gente queria dar uma aprofundada. Primeiro, existe uma política de prevenção ao câncer. E essa política está ligada diretamente com a prática de atividades físicas, a não ingestão de substâncias como, por exemplo, álcool, cigarro, drogas, e também a alimentação saudável. Aí você vai falar assim, nossa, então, se você tem uma alimentação saudável, se você pratica esporte, se você não usa nenhum tipo de substância tóxica, lícita ou ilícita, você não vai ter câncer de próstata? Não é isso que a gente está dizendo. Nós estamos dizendo que uma vida mais saudável, o caminho da prevenção, vai te levar para a possibilidade de não ter uma doença cancerígena. Nós sabemos que nós somos aquilo que comemos. Já sabemos disso. Então, quanto mais substâncias que você for usar que são ligadas a industrializados, elas são menos saudáveis do que substâncias mais naturais, como, por exemplo, legumes, verduras, frutas, uma alimentação mais leve. Então, nós sabemos disso, nós precisamos começar a implementar isso na nossa vida. E, às vezes, o homem, e aí por que a gente trouxe esse assunto para falar sobre o homem? Às vezes, o homem, na pressa do dia a dia, na correria, nas pressões,
né, nessa coisa dessa vida meio corrida que nós estamos, não se atenta muito para isso. Eu sei que é muito mais fácil destacar e abrir do que preparar. A gente sabe, né, que o mundo moderno nos leva a fazer coisas muito mais práticas do que aquelas do tempo antigo, de você parar para descascar um legume, parar para descascar uma fruta, você abre uma tampinha e engole alguma coisa. Mas se a gente começar a pensar que essa prática de uma alimentação mais saudável, de uma alimentação menos industrializada, vai nos dar mais saúde a longo e médio prazo, esse é o momento para a gente ressignificar, né? Então, descascar mais e abrir menos é uma excelente dica. Gente, são dicas. Cada um vai encontrar o jeito de fazer isso na sua vida. Mas se a gente não para falar sobre isso e não para sugerir, a gente também não para começar a fazer. Então, a ideia de live é justamente trazer dicas, né? E aí, as dicas vão ser implementadas do jeito de cada um. Então, o que eu posso fazer para ter mais saúde se eu sou um homem que trabalha muitas horas, que não tem muito tempo para preparar meus alimentos, eu tenho que comer qualquer coisa que está à minha disposição? Começa a buscar coisas que sejam menos industrializadas. Então, eu posso trocar o refrigerante por uma água saborizada, por um suco. Eu posso começar a pensar em trocar uma coisa que tem, assim, algum produto mais tóxico, uma salsicha, né? Uma coisa mais industrializada, por uma coisa mais natural. Então, eu começo a rever os meus padrões e a buscar algumas soluções dentro das minhas possibilidades. Acho que esse é o caminho para a gente ressignificar. Eu não consigo fazer atividade física, eu não tenho tempo para isso. Ok, não tem tempo para isso, a gente entende. Então, vamos começar a subir escada, ao invés de subir de elevador, uns 2 andares pelo menos. Vou começar a descer um ponto antes de onde eu tenho que andar para poder andar um pouquinho mais. Vou parar o carro um pouquinho mais longe, dar uma pequena caminhada. Então, assim, são ideias que vão começar a ventilar na nossa cabeça para quê? Para buscarmos uma vida mais saudável. Eu gosto de tomar minha cervejinha, meu chopp, gosto de tomar meu cigarrinho. Começa a diminuir em algum momento, para você evitar que você tenha lá na frente um desdobramento, né? E evitar Que também... tudo começa, né, Andréia, com a mudança do hábito e da atitude, né? Sim. Agora, se a gente segue o mesmo fluxo... Oi, Luiz, fala de novo. Em relação à saúde física, né? Sim. Mas se você segue o mesmo fluxo, lá na frente pode ser que você encontre um sintoma, né? Então, como é que você vai fazer para não ter o sintoma? Começar a pensar, a repensar as atitudes. Então, assim, é muito fácil falar de vida saudável, de alimentação saudável, de prática de esporte, de ingestão de líquido, por exemplo, beber bastante água. É fácil falar disso. O difícil é você implementar isso na sua vida, pensando que se eu faço isso agora, eu estou mais perto da saúde e do bem-estar, né? Deixa eu dar boa noite aqui para quem chegou agora. A Patrícia chegou agora, Vilma chegou agora. Que bom, meninas, vocês estarem participando para contar para os nossos amigos homens, maridos, esposos, pais, amigos. É importante que a gente os ajude a se cuidarem, né? Acho que a ideia é essa. Que mais, Luiz? A gente está falando também da questão do aumento de peso, né? Cuidado com o aumento de peso, porque pode causar problema, e aí é em todo o sistema, né? Não só na questão do câncer de próstata. Nessa questão da saúde, né, do acompanhamento, ainda que através do serviço público, nós vemos que as mulheres, né, têm uma preocupação desde nova, né, desde muito nova, quando as meninas, né, antigamente falava que virava mocinha, né, a partir ali da primeira menstruação, e a mulher tem um acompanhamento, né, da saúde dela, bem mais Cultural. contínuo, né, do que o homem, né? O homem, ele conforme o próprio mote, né, do movimento internacional do Novembro Azul, né, que você estava comentando, mudar a hábitos e atitude do público masculino em relação à saúde. Então, assim, as mulheres, elas já têm isso, né? A questão da preocupação ali através de programas relacionados ao câncer de mama, câncer do colo do útero. Só que a mulher já tem o costume anual, né, de fazer os acompanhamentos, né, os exames, né, os check-ups. E para o homem isso é muito difícil, isso é muito raro. Então, realmente a importância, né, de nós, não apenas conforme você comentou, ressignificar a saúde do homem, mas assim, através das ações relacionadas ao Novembro Azul,
a gente poder estar levando essa conscientização, né, para o público masculino também, da necessidade desse acompanhamento constante da saúde, né, André? Até porque os números são bem alarmantes, né, Luiz? Gente, eu dava boa noite para Cid. Eu dei boa noite para as meninas, para Vilma e para Patrícia, e Cid passou despercebido. Boa noite, Cid. Oi, vizinho. Então, vamos lá. Ah, tá. A Jana falou que ela fez essa pergunta sobre as articulações, porque o esposo dela, Tarcísio, beijo, Tarcísio, além do sobrepeso, sente muitas articulações. Aí, Jana, uma dica interessante, né? Sim, tem a questão do sobrepeso, a ingestão de água, que dependendo do peso da pessoa, tem uma quantidade mínima de água por dia, e a questão da investigação, que aí pode fazer um exame de sangue para ver se tem alguma questão. Eu acho interessante, sim, atentar para isso. E outra coisa, Luiz, que eu estava falando antes de eu cumprimentar aqui as meninas, é que os números são alarmantes, né? Então, a ideia também da gente falar de prevenção é para não entrar na estatística, né? Das pessoas que são acometidas pela doença, que aí, quando evolui, é uma doença bem grave. Então, a ideia é você se cuidar, é você se prevenir, é você lembrar que a saúde do homem também é importante, assim como pagar as contas no final do mês, como prover a tua família, e que a prevenção pode livrar você das garras de um médico lá na frente ou de um tratamento que pode ser um tratamento exaustivo. Recentemente, na minha família, tenho uma pessoa fazendo tratamento de câncer de próstata, e todo o apoio que nós estamos dando para essa pessoa tem sido através do nosso estímulo de fazer, por exemplo, né, a possibilidade de ter uma vida mais saudável. Então, praticar esporte, rever a questão da alimentação, ter uma vida mais suave, né, ter uma vida menos estressante também, porque nós temos que pensar que a saúde física está ligada à saúde mental, né? Mente sã em corpo são. Então, quando você começa a ter novos horizontes para a sua saúde mental, a sua saúde física também melhora, né? A gente sabe que estudos têm mostrado que 90% das nossas doenças são psicossomáticas. Então, se o nosso emocional está bem, se o nosso mental está bem, nosso corpo tem uma tendência também de estar bem. Então, não podemos desconsiderar que quanto mais perto você estiver da prevenção, mais longe você vai estar da doença. E isso é interessante para todos nós. Vai lá. Fala, Luiz. De fato, André. E aí, falando um pouquinho da saúde mental, eu acho importante trazer esse assunto para o homem, porque você falou de uma coisa interessante, Luiz. Nós, mulheres, temos uma cultura lá na infância, da avó que passa para a filha, que passa para a mãe, que passa para a neta, de que a menina entrou na vida sexual ativa, né, ou então entrou no primeiro momento da menstruação, que é a menarca, a gente começa logo a cuidar dessa criança. E começa a pensar em prevenção, né? E que no universo masculino, isso é mais longe. Isso é mais longe. Geralmente o homem só vai a médico quando está nas últimas consequências. Então, qual é o paradigma que nós queremos quebrar aqui? Que você, homem, pode entrar e pode fazer parte dos processos de prevenção à saúde e ao bem-estar. Isso não é coisa só de mulher. Cuidar da saúde também é coisa de homem. E o que nós vemos nas estatísticas? Que muitas vezes, quando você chega ao médico, você já está no estado terminal de doença e não há mais o que fazer, né? Oi, Ana Maria. Boa noite, querida. Obrigada, minha psicóloga preferida. Então é isso, gente. A ideia é a gente tratar da questão da saúde, da questão do bem-estar, a questão de estarmos juntos, pensando na questão da prevenção do homem, para que ele também entre nos programas de apoio e incentivo à prevenção. Joilson, mais uma vez aqui expressando a sua opinião sincera. Eu te agradeço por participar dessa live, por trazer as suas opiniões sempre questionadoras e em prol, né, de trazermos mais conteúdos para nossas lives. E nem sempre a gente agrada a todos, né? Nem Jesus agradou a todos. A gente tenta sempre trazer assuntos que possam ajudar as pessoas a melhorarem o nível de consciência. Mas não tem problema nenhum se você não gostou de alguma coisa, não tem problema você participar e expressar a sua opinião, a gente está aberto para elas, né? Para ela.
fica à vontade aí que a gente está aqui te ouvindo com todo carinho. E a sua opinião vai ser sempre respeitada, ainda que eu não concorde com ela. Eu tenho certeza que o Luiz está aqui para, da melhor maneira possível, nos apoiar, nos ajudar e incentivar os homens que estão participando e que vão ouvir depois também a pensarem na questão da prevenção. Até porque ele é homem, né? Também está passando por tudo isso, né, Luiz? Essa coisa de repensar a sua situação em relação ao olhar pela sua saúde. Então, fica à vontade, pode ficar à vontade aqui, que a gente vai dando continuidade. Fala, Luiz. Oi, Andréia, está me ouvindo? Oi. Então, passando para a questão das estatísticas, a gente estava vendo como é que estão as questões ligadas ao câncer de próstata nos últimos anos, né? E as estatísticas são alarmantes por quê? Porque os casos têm aumentado e a descoberta deles na fase mais avançada da doença tem sido maior. Então, o que a gente vinha um tempo atrás? Que você até procurava algum tipo de prevenção e conseguia descobrir cedo para se tratar antes, e agora a coisa está passando muito do ponto, né? Então, quando chega a sentir um sintoma, quando chega a procurar ajuda, já está num estágio mais terminal. E assim, o câncer é uma doença traiçoeira. Ela vai apresentar sintomas, ele vai apresentar sintomas geralmente quando a coisa já está mais avançada. Então, a importância da gente falar de prevenção é justamente isso. Se tiver alguma poeirinha, alguma questãozinha, você consegue ver antes mesmo que a coisa esteja avançada. E essa é... O diagnóstico tardio, né? Um risco potencial, né, André? Sim. E aí você só entra para a estatística quando você está no diagnóstico tardio. Você não entra lá na prevenção. Por isso que os números ficam cada vez mais alarmantes. E aí a importância também da gente falar por que a gente escolhe o mês de novembro, né? Por que o mês de novembro é escolhido? Porque a gente tem que, em algum momento, conscientizar a comunidade masculina da importância que tem de buscar atendimento, de buscar prevenção, de buscar diagnóstico. Então, não é só no mês de novembro, é o ano todo, é a vida inteira. Mas o novembro, ele vira um foco, né, de atenção para a gente fomentar isso. E aí, é comemorado em todo mundo. Acho interessante falar que o objetivo principal é mudar os hábitos e as atitudes do público masculino em relação à sua saúde, à saúde do seu próprio corpo, incentivando a percepção de sintomas precocemente para que a gente possa atuar de uma forma mais efetiva. E aí a gente costuma dizer, né, que como cuidar da saúde também é coisa de homem, seja corajoso, né, e busque o diagnóstico, a prevenção, os exames, antes mesmo que a doença busque você. De fato, André. A grande parte, né, da conscientização, né, justamente a celebração, né, do mês é a busca, né, dessa promoção, né, do acompanhamento da saúde do homem e de tentar elevar, né, não apenas a condição dessa necessidade, né, dos exames mais frequentes, também para os homens, assim como é feito nas mulheres, e também a questão relacionada à saúde, né, que você trouxe, né, o alimentar bem, o praticar atividade física, ainda que, né, simples, tal qual o caminhar, né, você disse, né, não vai de carro, vai andando se for perto, né, você ainda não vai ter problema para achar estacionamento, né, você buscar a questão também de estar se relacionando bem, né, porque a gente sabe, você mesmo trouxe ali a questão da saúde também mental, né, também é muito importante a maneira como as pessoas se relacionam, né, não desejando coisas ruins, né, não proferindo palavras, né, porque o principal atingido, né, André, é quando você tenta tá ofendendo, né, ou diminuindo alguma pessoa, o principal atingido é a própria pessoa, né? Porque nós sabemos que todos somos também vibrações, né? E quando a gente vibra para o mal, né, essa vibração, ela parte de onde? Ela primeiro ataca a gente.
e assim também são as doenças, né? Principalmente as mais perigosas, assim como o câncer. Sim. Eu aprendi com uma terapeuta holística integrativa, obrigada, Priscila Tisse, pelos ensinamentos. Ela diz o seguinte: a doença primeiro se instala no energético. O energético está onde? Na sua forma de se relacionar com o mundo. Depois ela se instala na mente. A mente está onde? Nos seus pensamentos, nos seus julgamentos, na sua agressividade ou na sua suavidade. E depois ela vem para o corpo. Então, a última instância da doença é o corpo. A primeira é o energético, a segunda é a mente, que a mente produz a emoção. A emoção nasce na composição mental e depois vem para o corpo. Então, quando a gente está falando de uma doença chamada câncer, quando ela chega a se instalar no nosso corpo, ela passou por um estágio antes. E o que nós estamos falando? Esse estágio antes, se tratado preventivamente, evita até de chegar ao corpo, né? Tem um livro do Dr. Marco Aurélio, que é um cardiologista que trabalhou muitos anos no SUS, ele fez um trabalho belíssimo através da medicina pública, da saúde pública, e ele fala uma frase muito assim, interessante nesse livro dele, até o título do livro, é Quem Ama Não Adoece. É claro que não é garantia 100%, mas o que ele diz? Que quanto mais cultivar sentimentos positivos, como por exemplo o amor, né, mais chances você tem de trazer para a tua mente, para o teu corpo, um estado de bem-estar e de saúde. Então ele vai descrevendo nesse livro diversas reações físicas que nós vamos tendo, que vão comprometendo as nossas células, que vão fazendo as nossas células adoecer, justamente por essa egrégora pesada da falta de afeto, da falta de respeito, da falta de cuidado, até da agressividade. Então, como está tudo interligado, nós somos todos interligados a tudo que vivemos, é muito importante vigiar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, a nossa forma de interação, que vai refletir em nós mesmos, né? Então, acho que assim, é interessante pensar nisso, porque isso vai refletir para você. É como se fosse aquela velha frase que nossos avós diziam antigamente, né? Você planta, você colhe aquilo que plantou, né? É mais ou menos isso na nossa saúde também. Então é isso, Luiz. Deixa eu ver se tem mais algum comentário que a gente possa contribuir. Gena, então a sugestão aqui é pedir Tarcísio para fazer um exame e ver como é que está a saúde dele, né? Obrigada aí pelos elogios, pelas críticas construtivas, por todo o apoio que deram aqui para a gente. E a ideia é construir, a partir desses pequenos encontros, dessas pequenas conversas, um ambiente saudável para o homem, um ambiente de prevenção para o homem e de também, né, tratamento, caso seja necessário, a partir das suas escolhas e dos seus hábitos que podem ser mudados, né, ressignificando o dia a dia. Deixar fechamento para o Luiz. Perfeito. Muito obrigado, né, mais uma vez a todos que estão nos assistindo. Boa noite, bom dia, boa tarde. É muito importante essa ação, né, André, de forma complementar aí, está trazendo, conforme você falou, já pelo 4º ano. Obrigado novamente pelo convite e até a nossa próxima live. A nossa próxima, amigo. Gratidão, gratiluz. Semana abençoada para ti. Obrigada aqui pelo seu tempinho. E até a próxima, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite.